Hoje vamos conversar com o coordenador da campanha do PSD, o ex-deputado estadual Cimeison Silveira, e agora para falar exatamente sobre esse assunto, essa manifestação de Íris e a própria campanha de Maguito Vilela, já está em contato conosco em áudio e vídeo o coordenador da campanha do MDB, Agenor Mariano. Agenor, obrigado pelo contato com a gente aqui, bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cileide. Bom dia, Jéssica, Samuel Estranhoto, todos do time aí da Rádio 730, Rádio Sagres. O que é que representa para a campanha, Agenor, essa fala de Íris chamando o Maguito de nosso candidato, coisa que ele não tinha feito antes? E se foi necessária muita insistência para que ele se manifestasse dessa forma, porque ele estava muito decidido, repetia sempre que não ia participar, Agenor? Olha, a gente precisa lembrar que em Goiás o Íris é alguém que tem uma particularidade muito diferente dos demais candidatos. Por já ter vivido vários ciclos da política de Goiás, ele é alguém que tem o respeito da situação e da oposição. E nesse momento que ele anunciou o encerramento da sua campanha, da sua vida pública, como ele falou, é um momento, imagino eu, de reflexão para ele mesmo, né? Ele quis aguardar o segundo turno, viu aí essas questões de vários candidatos, nós éramos 16 candidatos, e eu acho que essa neutralidade, vamos assim chamar, de declaração, né? Neutralidade de declaração, porque você sabe que o poder da liderança do Íris, né? E quando você observa o secretariado do prefeito, mais de 90% dele enganjado na campanha do Maguito, você sabe que se houvesse qualquer aceno negativo, isso não estaria acontecendo, devido à liderança forte do Íris. Nenhum secretário estaria apoiando o Maguito se fosse algo contra a vontade do Íris. Eu tenho uma vida política da qual eu acredito, a pessoa do Íris, toda a minha vida política eu andei próximo ao Íris, ao lado do Íris, devo muito ao Íris, e evidentemente se o Íris tivesse pedido que eu permanecesse na prefeitura, devido a ele estar encerrando esse mandato e tudo mais, eu não teria condição de deixar o cargo para ser coordenador de campanha. Eu fiz porque houve uma liberação da parte dele para que eu pudesse. Então, se não houve uma declaração de voto, de apoio explícita no primeiro turno, também não houve nenhum impedimento para que toda a equipe, que todo o grupo político da prefeitura, do MDB, estivesse empenhado de corpo e alma na campanha de Maguito Vilela. Então eu vejo com muita naturalidade essa manifestação dele agora, porque isso é o que está e sempre esteve no coração dele. A questão partidária, a questão da fidelidade partidária. E ele sempre foi um homem de partido. Pois é, eu sempre soube disso, né? Analisando a história do Íris, ele nunca deixou de se manifestar em nome do partido e sempre foi muito leal à estrutura do partido dele. Isso me chamou a atenção nesse primeiro turno, porque quando ele dizia neutralidade, e ele insistiu nessa neutralidade, indiretamente ele ajudou o Vanderlan a ponto de ontem o Vanderlan realizar um evento chamando Sou Íris, voto 55. Quer dizer, porque só agora Íris percebeu que essa neutralidade não era um ato partidário? Olha, Cileide, assim, confesso para você que até porque essa declaração do Íris foi dada ontem, à tarde, e eu não estava presente lá, não sei qual foi a conversa que os deputados, vereadores tiveram nas preliminares antes dele vir a gravar esse vídeo. Não sei se ele manifestou alguma coisa nesse sentido, né? Mas o que eu sei é que ao longo desses 62 anos de atividade política intensa, né, é um fato novo, encerrar uma carreira. Então, assim, não sei o que passou na cabeça dele no primeiro turno, né? Se ele não queria se indispor com os demais candidatos, com os outros partidos, se ele queria, de fato,
concretizar, encerrando como essa grande liderança ouvida e respeitada por todos os partidos hoje. Mas a bem da verdade é que durante toda a campanha nós associamos a história de 40 anos de Maguito Vilela com Iris Rezende, associamos isso na televisão, associamos isso no nosso material de campanha e em nenhum momento fomos desautorizados pelo Iris. Aqueles outros que tentaram fazer isso, fizeram, mas também não lograram êxito, não tiveram resultado, porque o eleitor não conseguia casar essa vinculação como conseguiu casar a vinculação do Maguito, né? Inclusive com vídeos, com várias declarações em outras oportunidades, é verdade, não de agora, mas onde o Iris externalizava todo o seu apreço, todo o seu grau de convivência durante esses 40 anos com o Maguito. Assim, para nós, enquanto campanha, enquanto coordenação de campanha, nesse momento a gente nem quer saber os motivos. O que a gente quer saber é que houve a declaração, é que tem tido o apoio incondicional de todo o grupo político do partido, e isso, nesse momento de eleição, cuja eleição é daqui 10 dias aproximadamente, é o mais importante para nós. Bom, o maior problema hoje da campanha nem é mais o Iris, né? Mesmo que o Iris não tivesse declarado apoio. O grande problema hoje é a saúde de Maguito Vilela. Qual a confiança que vocês estão na campanha? Quer dizer, a campanha ela esfriou por conta da doença? Sileide, olha, com toda sinceridade, e não estou aqui fazendo julgamento de mérito com relação a isso, mas a minha análise é que a campanha esquentou depois da doença. Por que a campanha esquentou? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a campanha iniciou, as pessoas faziam questão do candidato. Então, todo vereador, todo candidato, e nós tínhamos 200, quase 300 candidatos na nossa chapa, só servia se o Maguito fosse na reunião dele participar. Quando a gente falava que ia mandar um representante, já havia uma certa rejeição, porque todo mundo quer estar perto, próximo do líder, do candidato a prefeito. Então, o Maguito fazia aquilo que a gente chama de palanque móvel, um pela manhã e um pela tarde. Aí você queria fazer 2, 3 e pôr um representante, pôr o vice, ninguém queria ir, todo mundo queria ir no palanque móvel onde o candidato tivesse. Como o candidato era só um, a gente só conseguia fazer 2 por dia, um de manhã e um à tarde. Quando houve a internação por ocasião do Covid, e que o eleitor e que o candidato sabia que o Maguito não podia estar presente por motivo de doença, ele passou a aceitar o representante, já que a campanha continuava, tinha que acontecer. Quando ele passou a aceitar o representante, nós conseguimos multiplicar, por exemplo, de 2 palanques móveis, que é uma espécie de mini carreata acompanhado de comunicação via microfone com o eleitor na rua, né? Nós passamos de 2 para 16 por dia, 8 pela manhã. Por quê? Porque aí os deputados que estavam envolvidos com outras atividades, com o interior, sentiram, por exemplo, a necessidade de vir para a campanha ajudar, porque o candidato estava enfermo. E aí os deputados reviram suas agendas, se colocaram à disposição, outros líderes políticos, e a gente conseguiu multiplicar a campanha ao ponto de chegar no final da campanha, num só dia, nós temos na agenda do candidato majoritário 57 atividades. Então, do ponto de vista de campanha em si, houve uma comoção, houve um voluntarismo de todos que envolviam, por entender que agora sim, de fato, o candidato precisava de mim, precisava de você, precisava de todos nós para defendê-lo, para representá-lo, devido a essa impossibilidade da doença. Então, assim... Isso muda no segundo turno, porque agora vocês não têm candidato a vereador, os deputados também não vão ter a mesma disposição, e o clima não é mais o mesmo, porque o estado de saúde do candidato piorou. Olha... você tem razão, Sileide, porque, de fato, a legislação eleitoral ela não permite, por exemplo, um carro de som que pode se utilizar quando tem um candidato acompanhando, né? Então, assim, se a gente perde por esse lado,
o nosso adversário também perde, porque a regra eleitoral é a mesma. O que muda também do primeiro para o segundo turno é que agora nós temos resultado de vencedores. No primeiro turno não existia um parâmetro para saber posição de candidato, a não ser as pesquisas, que, na minha opinião, boa parte delas se equivocaram com relação ao resultado. Evidentemente, também estou levando em consideração a margem de erro. Mas, quando a gente veio para o segundo turno, todas essas adversidades o nosso adversário também enfrenta, exceto de que ele não está internado, não está no hospital e ele mesmo pode ter um contato direto com o eleitor. Mas, por outro lado, a gente veio com uma vantagem de 12% de frente, que num período curto de 2 semanas é sim motivador para o eleitor que torce por nós, que acredita nesse projeto, para se empenhar. Para você ter ideia, nós também agora já no segundo turno multiplicamos a questão do visual da campanha. Hoje, se você andar em Goiânia depois das 5 horas, você vai ver a quantidade de apoiadores voluntários, não é gente contratada, são voluntários, são militantes partidários, e inclusive os apoios que já estamos recebendo de outros eleitores que votaram em outros candidatos no primeiro turno e que agora estão migrando para o nosso candidato. Hoje, por exemplo, nós receberemos o apoio do candidato Virmontes Cruvinel, receberemos o apoio dos partidos Solidariedade, né? O Virmontes Cruvinel está marcado para as 11 horas da manhã, o Solidariedade está marcado para as 15h30, ou seja, já começou uma definição. Isso tudo demonstra musculatura, demonstra força, que nessa reta final é muito importante na questão do fator motivacional. Além desses 2 partidos, como é que estão as conversas com outros partidos? E eu gostaria de saber especificamente do PT e do PSB. Olha, não houve conversa até agora. Eu estou na coordenação geral da campanha, mas a campanha é departamentalizada, né? E devido à experiência das pessoas, ela é departamentalizada, descentralizada e com bastante autonomia, né? O que sei é que, inicialmente, as 2 conversas que foram feitas com esses partidos que eu relatei. Me parece que ainda não houve uma conversa no sentido de concretizar qualquer apoio com outros partidos, mas eu imagino que isso vai acontecer. Porém, houve, por parte de um grupo de coordenadores de campanha, o entendimento de que, devido a algumas pautas que são divergentes da pauta do MDB, da pauta que a gente está pregando para a cidade de Goiânia, não houve essa conversa com o pessoal do PT. A tendência é que não haja essa conversa? Olha, de forma monocrática, como eu disse, a decisão é uma decisão colegiada, mas como eu estou dando essa entrevista aqui de forma monocrática, eu entendo que a tendência é essa. E isso tem a ver com o fato de Íris ser crítico do PT? Olha, eu acho que tem a ver o fato do partido, né? O partido, em outros municípios, tem, sim, uma relação política com o PT. Isso não é vamos assim dizer, uma intransigência partidária. Mas como se trata de eleições municipais, em Goiânia há um distanciamento do Partido dos Trabalhadores que não foi ainda resolvido, não foi conversado. Então, eu não vejo, nesse momento, uma tendência de participação em termos de cúpula partidária na nossa campanha. Agora, evidentemente, imagino eu, que todos os eleitores que votaram no primeiro turno vão fazer suas escolhas para o segundo turno. E a gente está conversando com todos eles. Candidato, há possibilidade de Maguito não deixar o hospital antes da eleição. E como que vocês vão fazer campanha? Só corrigindo aí, é coordenador, Cileide. Desculpa, coordenador. Coordenador. Olha, nós vamos continuar fazendo a campanha igual temos feito. Nós fizemos a campanha do primeiro turno com quase 1 mês de ausência do candidato. A vantagem é que, no nosso entendimento, o nosso candidato
tem um currículo muito superior ao currículo do adversário, um currículo político. E que isso também favoreceu muito na decisão do eleitor. O eleitor, eu costumo dizer nas nossas palestras internas, nas nossas reuniões, que, na verdade, a eleição é um grande processo seletivo de emprego, onde existe uma vaga, denominada vaga de prefeito, onde existe um recrutamento e seleção, né? E o contratante é o cidadão, o povo. E quando você vai contratar alguém para te prestar algum tipo de serviço, para trabalhar para você, para trabalhar na sua empresa, a primeira coisa que o seu departamento de recursos humanos faz é saber se aquele candidato reúne as qualidades inerentes ao cargo. Sob esse ponto de vista, a gente, sem demérito para os demais candidatos, a gente imagina que existe, todos os candidatos tinham mérito e têm méritos. Só que não se trata de todos terem mérito, trata-se de se escolher o melhor, o que tem melhor condição de exercer aquele cargo. E no nosso entendimento, o eleitor, pelo menos no primeiro turno, percebeu a superioridade curricular de Maguito Vilela, de demonstrativo, de testemunhos, de ser o melhor candidato. Então, nesse momento, mesmo que aquele momento o candidato estaria, vamos assim dizer, machucado, eu tenho esperança que ele vai se recuperar e eu quero ele como meu centroavante no meu time. Quantas contratações de jogadores aí que são craques, que não deixaram de acontecer porque o jogador estava machucado naquele momento, mas o time contratou, esperou o jogador. Tivemos uma perda de áudio aqui com a entrevista de Agenor Mariano, coordenador da campanha aí de Maguito Vilela, coordenador de campanha do MDB. Agora voltou, sim. Agenor, o senhor estava dizendo ali que muitos times já contrataram jogadores que estavam contundidos. Estavam machucados devido ao currículo do jogador e acreditavam que quando ele se recuperasse, isso seria, vamos assim dizer, uma boa contratação. Acho que o eleitor está fazendo a mesma coisa. Acho que o eleitor sabe que o Maguito está doente, mas acredita na recuperação e acredita muito mais na competência dele para ser o gestor nos próximos 4 anos. Então, isso tem sido, na nossa opinião, um fator decisivo para que o nosso candidato esteja à frente dos demais candidatos. Rubens. É isso. Só uma última questão, Agenor. Há um discurso de continuidade na campanha do Vanderlan Cardoso. E me explicaram recentemente, quando eu perguntei se o discurso era de continuidade a Íris, e aí o que me disseram é que seria uma continuidade, e principalmente o governador usa essa palavra, né, continuidade, para se referir à candidatura do Vanderlan, mas que seria uma continuidade das atuais parcerias entre prefeitura e governo do estado, e que essa manutenção de parcerias, de bom relacionamento, seria mais facilitada caso o Vanderlan seja o eleito, porque o Vanderlan tem um contato, uma relação melhor com o governador do que com o Maguito. O senhor avalia que a cidade pode sim ser prejudicada por conta de uma relação ruim entre o governador e Maguito, caso o Maguito seja o eleito? Olha, há de se considerar isso, porque toda parceria política, imagino eu, que visa o bem dos cidadãos governados, né? Então, ter, sim, uma relação boa com o governo, com o governador, alguém que é prefeito de Goiânia e vice-versa, é algo que, imagino eu, que administrativamente falando, é importante que se tenha. A parceria entre o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Íris Rezende, os dois têm uma boa relação, ganharam a eleição de senador juntos, depois ele ganhou para governador, e os dois, nesse 1 ano e meio. De novo uma perda aí de sinal, né, com a Agenor, mas está sendo restabelecido. Ele cai e depois volta, acho que são picos de internet aí. Chuva não ajuda a internet, mas o senhor está dizendo que depois desse 1 ano e meio de mandato juntos, né? Desse 1 ano e meio de mandato juntos, houve uma boa relação, de fato, entre o governador Caiado e o governador e o prefeito Íris Rezende. Eu acho que o prefeito Maguito não vai ter nenhuma dificuldade em ter boa relação com o governador, porque o prefeito é um diplomata e sempre foi assim em todos os cargos que ocupou. Agora, é importante que se diga, do ponto de vista prático,
Eu, particularmente, e não quero cometer aqui injustiça, não vi nada que o governo do estado fez pela cidade de Goiânia nesse 1 ano e meio em nome dessa parceria. Eu não vi uma obra significativa feita pelo governo do estado em Goiânia, eu não vi uma conta que o governo do estado pagou da prefeitura de Goiânia. Então, assim, eu não sei aonde que essa parceria, que deve acontecer, na minha opinião, até o presente momento, foi assim tão significante junto à boa administração que o prefeito Willis Rezende está fazendo na cidade. Agenor Mariano, coordenador da campanha do MDB à Prefeitura de Goiânia, no primeiro, neste segundo turno também, conversando com a gente aqui no Manhã Sagres. Agenor, obrigado pela entrevista, contato com a gente aqui, bom fim de semana, bom trabalho. Caiu de novo bem na hora de falar tchau, mas eu tenho a impressão de que ele vai voltar pelo menos para se despedir. Sim, Agenor, obrigado pela entrevista, um abraço. Eu que agradeço a vocês, obrigado e parabéns por esse novo formato. Achei bastante interessante, além de prevenir a questão da doença, é uma nova forma dos seus ouvintes participarem e assistirem a expressão facial de cada um de nós no momento das suas respostas. Muito obrigado. Obrigado, Genô. Estamos evoluindo aqui nesse sistema. Eu, Jéssica e toda a equipe técnica aqui, a gente está aprendendo a mexer com isso. E hoje a gente acho que está num formato assim interessante, né? Com as participações todas em vídeo. Estamos usando aqui o auxílio do Skype, né? Enfim, tá dando certo. Agora quem não tinha Skype teve que fazer. Quem tinha antes e não lembra a senha teve que fazer outro. Eu tenho os 2 perfis no Skype. A Celeide que eu conheço e que eu uso tem 2 também. Mas eu acho que deve ter uns outros 2 que ela deixou pelo caminho aí, que eu não lembro. Não, só 2, Celeide? Só 2. Eu baixei esse para essa entrevista. Aí, ó. Também teve no início uma complicaçãozinha, apanhei um pouco, mas assim, há coisas que acontecem que vêm para nosso bem e a nossa evolução. É isso. Eu estou satisfeito de ter baixado e de já ter participado, porque eu já aprendi um pouco aqui agora. É uma boa. O Skype acaba sendo uma boa forma, principalmente porque ele se relaciona com o programa que a gente usa para fazer a transmissão. Mais uma vez, obrigado, Agenor Mariano, pela entrevista. Destaque a íntegra dessa conversa, você confere acessando o nosso sagresonline.com.br e também o podcast aqui do Manhã Sagres. A gente está lá no soundcloud.com/sagres730 e lá tem a playlist do Manhã Sagres com todo o nosso conteúdo. Acesse e confira.